Bom dia, Celdinho! Tudo bem com vocês? Que saudade! Eu espero que todos vocês estejam bem, viu? Se cuidando do corpo, mas também dos sentimentos e dos nossos pensamentos. Olha quem tá aqui com a gente, o Igor e a Lala. Tudo bem, Lala? Tudo bem, Igor? Ai, que bom, né? Que eles vieram hoje também. Hoje a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma historinha bem legal, hein? Mas antes, nós vamos conversar com Deus, nosso Pai, para a gente poder iniciar o nosso estudo. Vamos? Então vamos fechar nossos olhos, respirar assim, fundo, relaxar, pensar em Jesus e dizer assim juntinhos: Jesus, nosso irmãozão querido, Deus, nosso Pai, nós agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando o Evangelho, estudando as leis de Deus. Ampara a cada um de nós nesse instante e que possamos, ao final desse estudo, estarmos mais felizes, mais tranquilos, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. E assim, agradecidos, pedimos a tua permissão para iniciar o nosso estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e vamos começar. Sempre que eu conto história, o que eu pego? A caixa mágica. E antes de abrir a caixa mágica, o que nós fazemos? Cantamos uma música para chamar a história, lembra? Mas eu quero antecipar dando uma dica para vocês sobre a história de hoje. A história de hoje fala sobre dois sentimentos que nós temos: a alegria e a tristeza. Posso falar uma coisinha? Posso? Pode, Lala, pode falar sim. Eu tenho um amigo, né, que ele ficou tão triste que ele ficou doente. Verdade, Lala. Gente, será que uma pessoa pode ficar tão triste, mas tão triste a ponto de ficar doente? Pode, Igor. Você conhece alguém? Também. E vocês? Vocês conhecem alguém que ficou tão triste, mas tão triste que ficou até dodói, que ficou doente? Peguei a minha caixa mágica, que na verdade já não é mais uma caixa mágica, né, gente? É um baú mágico e muito pesado, cheio de objetos. Bom, vou fazer diferente hoje. Eu vou dar dicas e vou tirar daqui a personagem, uma das personagens da história. Bom, essa personagem tem 4 patinhas, tem um focinho. Ai, é tão bonitinha. Um gatinho? Uma gatinha? Hã? Não! Uma cachorrinha. Vou tirar agora para vocês verem. Olha, é a Pitoca. A gente hoje vai ouvir a historinha da Pitoca, essa cachorrinha aqui. É claro que essa aqui é de pano, né, gente? Não é fofinha? 1, 2, 3. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Era uma vez um menino chamado Otávio e uma cachorrinha linda chamada Pitoca. A Pitoca veio pequenininha para o Otávio. Ele também era um menino pequeno que foi crescendo junto com a Pitoca e eles eram grandes amigos. O tempo foi passando, foi passando. E o Otávio aproveitando a vida com a Pitoca. Que amizade mais bonita. Mas um dia a Pitoca foi embora. A Pitoca foi para o plano espiritual. Ah, o Otávio ficou arrasado.
Ai, ele chorava muito, muito mesmo. Que tristeza no coração do Otávio, que tristeza, que saudade da Pitoca. Poxa, agora ele não tinha mais aquela amiga tão querida para passear, para brincar, aquele focinho gelado. E ele chorava tanto. Gente, ele não parava de chorar. Os pais do Otávio conversaram com ele, a vozinha, os amigos, nada consolava o Otávio. Ele estava muito triste, muito mesmo. Não queria brincar, não queria assunto com ninguém, não queria estudar, ler os livros de história que ele adorava, de tão desanimado que ele estava. Sabe o que aconteceu depois? Depois desse período que o Otávio ficou super triste, desanimado, ele ficou zangado. E de tudo ele reclamava. Se fizesse sol, ele reclamava. Se fizesse chuva, ele reclamava. Ele implicava com os colegas da escola. Ele já não tinha nem mais amigo. O Otávio só sabia reclamar. Ficava sempre isolado, sozinho e sempre muito, muito triste. Tão triste, mas tão triste que ele ficou doente. É, gente, ele ficou doente. Os pais do Otávio levaram ele para o hospital. Ele ficou até internado. É, porque ele não se alimentava direito, só sentia tristeza, raiva, não tinha alegria. A vida dele ficou tão sem graça. Poxa, como é que a gente poderia ajudar o Otávio, hein? Será que alguém conseguiu ajudar o Otávio? O que vocês acham? Conseguiu sim. Olha só o que aconteceu. Lá no bairro onde o Otávio morava, morava também o seu Gilson. Ele estava na cadeira de rodas porque ele sofreu um acidente e não podia mais andar. O seu Gilson tinha um cachorrinho chamado Bartolomeu, que era uma graça, e o Bartolomeu adorava passear. Só que agora, com o seu Gilson na cadeira de rodas, como que o Bartolomeu poderia passear? Foi aí que o pai do Otávio teve a excelente ideia. Ele conversou com Otávio. Otávio, olha, andei pensando, sabe o seu Gilson? Você bem que poderia ajudá-lo, hein? Ele tem um cachorro, Bartolomeu, lembra? Pois é, desde que o seu Gilson ficou na cadeira de rodas, que o Bartolomeu não passeia. Você bem que poderia ajudar o seu Gilson levando o Bartolomeu para passear. Tchananã! Será que o Otávio aceitou? Quem acha aí de casa, levanta o braço. Isso aí, o Otávio aceitou. E foi assim que todos os dias o Otávio saía para passear com Bartolomeu. E era uma alegria. Quando o Otávio chegava na casa do seu Gilson, o Bartolomeu fazia aquela festa. E lá iam os dois passeando pela calçada. Quando o Otávio chegava, ele chegava suado, mas tão feliz, tão alegre, com aquele sorrisão no rosto. Sabe o que aconteceu, gente? O telefone da casa do Otávio não parava de tocar. Era trim, trim, trim. Muitas pessoas do bairro pediam para que o Otávio passeasse com seus cachorros. Aí o Otávio perguntava para o pai dele se podia, né? E não é que o pai dele deixou? Gente, o Otávio parecia um outro menino. Sabe aquela tristeza? Aquela tristeza foi embora. É, ele passou a ficar mais alegre, mais amigo das pessoas, conversando, enfim. Ele arranjou um monte de amigos, amigos de quatro patas. O quarto dele era cheio de fotos de cachorrinhos, do Hulk, da Filó, do Bartolomeu, mas tinha um que ele adorava. Ele adorava o Peralta, que era um cachorrinho já bem velhinho, que tinha cadeira de rodas, igual o seu Gilson. O Otávio todo dia passeava com o Peralta e eles passeavam pelo gramado felizes da vida. Aqueles momentos, quando eles passeavam juntos, para o Otávio, eram os momentos mais perfeitos da vida dele. Como o Peralta era corajoso e como ele era feliz
mesmo na cadeira de rodas. Na verdade, Peralta ensinou a Otávio o que era a verdadeira felicidade, o que é o verdadeiro motivo de alegria, que é fazer bem aos outros. E depois que Otávio aprendeu isso, nunca mais ele deixou que a tristeza morasse no coração dele. E a nossa história acabou. Vocês gostaram da história? Que história legal, né, gente? Muito boa essa história, né? Muito mesmo. Eu gostei muito dessa história. Eu também gostei muito dessa história. Até porque teve uma vez que eu fiquei muito triste. É mesmo? Você ficou muito triste, Igor? É? E você, Lala, você costuma ficar triste? Mais ou menos? Então, às vezes nós ficamos tristes e isso é normal. O que não é normal é a gente ficar triste o tempo todo, igual o Otávio. Ele acabou ficando doente, vocês viram? De tanta tristeza. A tristeza faz mal para o nosso coração, faz mal para nossa cabecinha, para o nosso corpo. A gente acaba ficando igual o Otávio, doente. Mas eu já fiquei triste e eu não fiquei doente. Sim, Lala. De repente você não ficou doente porque você não ficou triste direto. Você não procurou ocupar a sua cabecinha? Você não procurou fazer alguma coisa legal, uma coisa bacana para alegrar o seu coração? Então, a gente sempre tem que procurar alguma coisa para ocupar a gente. E coisas boas, claro. O que você procurou fazer quando estava triste? Você lembra? Eu procurei brincar com as minhas bonecas. Aí depois eu lembro que minha mãe contou uma história para mim. Aí eu ficava triste às vezes ainda, mas depois eu fui melhorando. Aí também eu fiz uma prece junto com a minha mãe para Jesus. Ah, muito bom. A prece também é muito importante, né? A gente conversar com Deus, com os amigos espirituais, isso ajuda a aliviar a nossa tristeza, né? A diminuir a nossa dor. É isso aí. Por isso que o Otávio foi melhorando depois, porque ele procurou coisas boas para fazer. O que ele procurou para fazer? Você lembra, Igor? Não lembra? Não prestou atenção? E o Igor tá com vergonha, gente, como sempre. Eu sei o que ele fez. Ele foi ajudar outras pessoas a passearem com os cachorrinhos. Ele ficou também amigo dos cachorrinhos. Ele tinha uma cachorrinha pitoca que era amiga dele. Aí ela não estava mais pertinho dele, então ele arranjou um monte de cachorrinho para ser amigos dele. Isso mesmo, muito bem, é verdade, né? O Otávio arranjou vários amigos de quatro patas e isso alegrou o coração dele. Ele procurou se ocupar de coisas boas, fazendo o quê? Fazendo o bem para as pessoas também e para ele. Isso mesmo. Às vezes nós ficamos tristes, mas a gente precisa aprender a não alimentar a dorzinha que está dentro da gente com pensamentos ruins, com pessimismo, né? Achando que tudo está ruim, sem querer reagir, sem querer brincar, sem querer se alimentar. A gente não pode fazer isso, porque a tristeza vai justamente trazer mais pensamentos ruins para a gente e a gente fica alimentando esses pensamentos. É como se a gente comesse uma comida estragada. Vocês já comeram uma comida estragada? Aposto que não, né? Se a gente comer uma comida estragada, a gente passa mal, não passa? Então, nós, espíritos, precisamos nos alimentar de coisas boas. Do que o espírito se alimenta, né? Das energias boas, dos bons sentimentos. Então, para ter bons sentimentos, a gente precisa alimentar o espírito de boas ações, fazendo coisas boas, né? Ocupando a gente com coisas que vão trazer alegria para o nosso coração e não ocupando a nossa cabecinha e o nosso coração com coisas que vão trazer mais tristezas para a gente.
Vamos cantar uma música que fala justamente sobre essa dorzinha que a gente sente? Vamos! Quando uma tristeza tomar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada te doer, vir bem lá no fundo e te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, e eu também. Eu adorei essa música, adorei! É uma gracinha essa música, né, Lala? Você gostou, Igor? Muito legal, né, gente? Então agora, vamos fazer nossa prece? Vamos? Vamos conversar com Deus? Então vamos fechar nossos olhos e dizer assim juntinhos: Jesus, nosso irmão querido, Deus, nosso Pai, muito obrigada por passarmos esses momentos aqui juntinhos estudando o Evangelho de Jesus. Fortalece a cada um de nós, que a gratidão, a alegria, a paz esteja sempre em nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis. Que cada um de nós lembre de sempre fazer as nossas preces, de aproveitar as oportunidades de fazer o bem, para podermos, aos pouquinhos, colocar sempre em prática tudo que estudamos aqui. Ampare a cada um de nós, as nossas famílias e toda a humanidade terrena. E assim, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Beijo, fiquem todos com Deus, boa semana.